Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim compartilhar as minhas leituras de abril de 2026. Em abril eu li 8 livros, eu tô mantendo essa média ali entre 7 e 9 livros. Tô só na biblioteca. E de todos esses livros, eu só tenho um deles físico aqui comigo, porque todos foram da biblioteca. Eu acho algo muito válido. Começando pelo primeiro livro que eu terminei em abril, foi um dos melhores do ano, com certeza, e mudou os meus planos de leitura para 2026, que foi A Morte de Vivek Oji, de Ekwaeke Emezi. Eu sempre quis ler livros de Ekwaeke Emezi. Sabia que era uma pessoa que escreve muito bem, sabia que eram livros que me interessavam pela sinopse e tal. Assim, eu vou ler em algum momento. E aí eu peguei na biblioteca, falei, vou pegar aqui. Eu comecei a ler despretensiosamente, não sabia bem o que esperar e tal. E o livro é incrível, incrível, assim, a escrita dessa pessoa é tão bonita e tão boa de ler. Eu li o livro praticamente em um dia. Foi um sábado, eu comecei a ler o livro aqui e eu fui lendo sem parar. Eu só parei porque eu tinha que sair, fazer jantar e tal, mas eu basicamente li o livro em um dia. Assim, é um livro leve de ler? Não. É um livro com um certo desgaste emocional, porque ele é a definição. Em inglês tem uma expressão que é beautifully tragic. Ele é lindamente trágico. Ele é tão triste, tão tipo, meu coração. E é tão bonito ao mesmo tempo. Basicamente, o livro gira em torno da morte de Vivek Oji, esse personagem. Ai, meu coração, meu Deus do céu. E ele mostra a vida antes e depois da morte desse personagem e como que ela afetou as pessoas ali. Você tem a mãe de Vivek, você tem primo, você tem amigas. E essa história se passa nos anos 90 na Nigéria. E você tem tantos elementos culturais ali, tipo, você tem o contexto dos anos 90, você tem o fato de se passar na Nigéria, você tem ali as Niger esposas, as Niger wives, eu acho que ficou Niger esposas pelo que eu vi na sinopse em português. São mulheres que se casaram com maridos nigerianos, que têm maridos nigerianos, mas não necessariamente não são da Nigéria, são de outros países, outras culturas, outras religiões, enfim, mas que entraram ali na cultura e tal, e tem todo um grupo de, todos nós viemos para essa cultura. E aí discute sobre isso, tem uma questão de religião ali no meio, porque você tem a colonização religiosa, foi muito forte em alguns países de África, né? Na Nigéria foi muito forte, o cristianismo, o catolicismo é muito pesado lá, e como isso assimila e ao mesmo tempo não se assimila na cultura, e é muito difícil explicar esse livro. Eu queria discutir sobre o livro, eu queria falar sobre o livro sem medo de spoiler, só falar sobre o livro, como que eu gostei do livro e cenas específicas. O que eu posso dizer é que é um livro que vale muito a pena você ler, porque realmente eu achei a escrita de Ekwaeke Emezi muito bonita. Eu ouvi poucas pessoas ao meu redor falando sobre esse livro, eu queria que mais gente tivesse lido pra eu poder comentar, então se você leu, por favor, deixa nos comentários. Eu gostaria de conversar sobre esse livro com as pessoas. Eu não tenho muito o que falar, Quando eu gosto muito de um livro, eu só posso falar assim, gente, confia, só confia em mim. É muito bom. Agora é muito triste. Ele é muito triste, ele dá um aperto no coração, mas é um livro que vai tratar sobre identidade, relacionamento, família e, como eu falei, questões religiosas, culturais, essa coisa do... Eu falo o estrangeiro, mas é a coisa do outro, né? Você ter um certo distanciamento do outro e de, não, se a pessoa é assim, né? Ela é estranha pra mim, eu sou distante dessa realidade e tal. E, de novo, contexto dos anos 90. É muito bom esse livro. Esse é muito bom esse livro. Só lê o livro. Eu dei 6 estrelas pra esse livro é realmente incrível. E depois que eu li esse, eu fiquei assim, ok, eu preciso ler tudo que Ekwaeke Emezi já escreveu. Porque não só esta pessoa escreve de um jeito muito lindo, como ele escreve absolutamente todos os gêneros possíveis e imagináveis. Então, A Morte de Ekwaeke Emezi é um contemporâneo ali, uma ficção literária. E ele tem romance, tem jovem adulto, tem fantasia, tem tudo. Mas eu vou seguir na ordem. Aqui do que eu li, né? O que eu anotei. Então, o segundo livro que eu li foi The Gilded Cage, de Lynette Noni. Eu tinha comentado sobre esse livro em algum vlog de leitura, que eu acho que não foi pro ar ainda, mas tudo bem. Esse é o segundo livro da série da curandeira de Zalindov, que saiu pela Intrínseca no Brasil. Só o primeiro livro foi lançado, não sei quando que o segundo sai, mas eu li o segundo livro, porque quando eu terminei o primeiro livro eu fiquei, socorro, preciso saber o que acontece. E o segundo livro é muito bom também. Na verdade, eu li o segundo e o terceiro, eu peguei o segundo físico na biblioteca, e depois eu peguei o terceiro em audiolivro na biblioteca digital. O terceiro se chama The Blood Trader, e é basicamente eu li eles um atrás do outro, que era isso que eu queria ter feito desde o começo. É uma série que encaixa muito bem você ler um atrás do outro. Eles acontecem bem, uma coisa atrás da outra. Obviamente é muito difícil você falar do segundo livro sem dar spoiler do primeiro, mas o que eu posso falar do segundo é que a autora sabe muito bem como deixar você, não acredito que ela terminou nisso aqui, eu preciso continuar. Eu achei o primeiro e o segundo muito legais nisso. É uma história envolvente, é uma história que tipo, uau, que legal, e você vai com seus personagens. Só que eu achei que o segundo, eu achei que ia ser uma coisa diferente. Pelo jeito
que termina o primeiro, eu achei tipo, então o segundo vai ser outros 500 ali. E não. Porque eu falei, ok, tudo bem, escolhas. E não foi ruim, foi bom. Eu achei que o segundo foi muito legal, expandiu, se apresentou outros personagens que é muito bom. O Calden é maravilhoso. Você tem mais histórias sobre outros personagens, como a Nari e tal. Maravilha. O segundo foi muito bom. O terceiro, eu achei que ele foi se prolongando ali, ó, lá. E foi acontecendo tanta coisa. E aí tem uma viagem pelo reino inteiro. E aí tem todo um grande acontecimento que toma conta de 90% do livro. E aí, os últimos 10% é tipo pancadaria e resolução. E eu achei que essa pancadaria e resolução foi muito rápida. Eu achei que o jeito que eles foram de, olha, toda essa jornada que tá acontecendo aqui pra última etapa foi muito rápido. Eu achei ok. A conclusão da história, eu achei assim, eu já esperava que era isso. Não é tipo, meu Deus, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu acho que a conclusão da história foi legal. Acho que no final das contas eu gostei muito de ter lido essa trilogia. Eu achei bem da hora mesmo. Uma coisa que eu estranhei foi que não tem agradecimentos no final dos livros. E eu tenho uma coisa que eu gosto de ler agradecimentos, porque eu acho que você sente uma vibe de quem escreveu a história quando você lê os agradecimentos. E me incomodou. E me incomodou que a autora não botou agradecimentos. Então eu fiquei meio assim, será que ela não botou? Coisa minha. Mas eu acho que é uma série bem boa, assim, é bem legal de ler. Eu gosto de toda a premissa da história. O primeiro livro fica assim, uou, doideira. O segundo também é muito bom. O terceiro é legal, mas eu achei que ia ser uma coisa, um ritmo melhor. Um ritmo melhor pro terceiro, que eu acho que teve no primeiro e no segundo. Mas em geral, terminei a série, pude marcar no meu caderninho que eu terminei uma série. Nem acredito que isso aconteceu. Faz tempo que eu não acompanho séries assim. Eu tenho muitas séries não terminadas. Acho que nos últimos anos eu fui lendo muito mais livros únicos e tal, e eu senti falta de séries, na real, né? Acompanhar os personagens por mais de um livro. Então, foi bacana poder ter essa sensação de voltar pra esses personagens, ler mais um livro e terminar. Eu recomendo a série. Eu acho que é uma série de fantasia bem da hora. Tecnicamente é uma romantasia, né? Porque os personagens são ali adultos e tal, então é uma romantasia. Aí eu voltei para Cueca Mese escreve absolutamente tudo. E aí eu li Você Fez a Morte de Tola com a Sua Beleza. É esse título mesmo. You Made a Fool of Death with Your Beauty. E esse é um livro de romance de Cueca Mese. E sim, eu li mais um romance romântico, nem acredito nisso, só a Cueca mesmo me fez fazer isso voluntariamente depois da experiência. E aí você tem a personagem que é a Faye, ela tá vivendo a vida, tá saindo e tal, porque ela perdeu o seu marido num acidente de carro, passou por todo um luto, só que agora ela tá no momento que ela quer sair com pessoas, quer viver a vida e tentar mudar, né, tipo, mudar quem ela é, mudar essa persona que ela tem. E ela começa a ir com um cara e tal, e no final das contas, com o cara não dá certo, mas um amigo dele se mostra interessado, e aí eles começam a sair, e aí ele é afim de arte também, ela é uma artista, ela é uma grande artista plástica, meio que multimeios. E ele fala assim, conheço uma galera de arte, inclusive vai ter uma exposição, abriu uma vaga, dei o seu nome e gostaram do seu trabalho. Vamos lá? Fala que vai pra ilhas. E ela tipo, ok, eu vou com você. Pô, vou aproveitar essa oportunidade pra minha carreira. Só que quando eles estão indo pra lá, o cara fala assim, a gente vai ficar na casa do meu pai. E o pai dele é um chefe de cozinha, super famoso, jurado de programa de TV de cozinha, de culinária. E ela fica, meu Deus, eu sou muito fã do seu pai e tal. E quando chega lá, fica, uou, cara, o pai aqui é outro nível. E rola um negócio. E aí, vamos lá. Esse livro não é pra todo mundo. Eu já sei, eu já digo isso de cara, assim. Não é todo mundo que vai gostar desse livro. Porque vai ter gente que vai ter com essa coisa do interesse dela pelo pai. Obviamente é um cara muito mais velho. Ele tem 50 e tantos, sei lá, e ela tem seus 20 e tantos. Ela não é, tipo, 18 anos. Ela deve ter seus 27, 28, não lembro agora. Mas é uma pessoa no final dos seus 20 pro 30, tá? Uma adulta consciente, vacinada. Todo mundo adulto consciente vacinado. Tem gente que vai ter com essa diferença de idade. Eu tenho com essa diferença de idade, com certeza. O que eu gostei muito desse livro foi que Ikueke Meze criou uma história muito emocionalmente... Como que eu explico? O jeito que os personagens se conectam e se apaixonam e falam sobre amor e conexão por traumas, né? Porque os dois têm um grande trauma que aconteceu, os dois perderam um grande amor. E o jeito que eles se conectam por essa perda, por entenderem o que é você se apaixonar de novo, eu achei uma premissa muito legal. Eu achei muito bonito como foi feito. E eu acho que, de novo, o grande tchan pra mim dos livros é a escrita. Eu acho que a escrita é muito bem feita, muito bem pensada. Parece que as palavras são muito bem escolhidas. E eu fico assim, caramba, que gostoso de ler isso. É um romance, é um tipo de livro que eu não
ah, tá bom, romance, sabe? Não me importa muito. Mas eu lia com atenção, não porque eu tava super envolvida com os personagens, mas eu tava envolvida com o jeito como a pessoa que escreveu a história tá contando a história. E pra mim, isso que era o tchan, é como que essa história é contada. Eu vi pessoas comentando assim, ah, não dá, de ser uma pessoa muito nova, com uma pessoa nova, com uma pessoa muito mais velha, não dá. Tem gente que fica assim, ah, mano, é uma pessoa super bonita, magra, sendo super privilegiada num contexto de, tipo, gente rica e super privilegiada. Eu falei assim, gente, você não tem mais o que fazer, não? Porque o tanto de gente, o tanto de livro safado, farofa, de um monte de branco querendo nada com nada da vida, e aí ninguém reclama, e vocês vêm me reclamar que você tem aqui um livro com um monte de gente preta bonita, só vivendo a vida, só sendo... eu apoio... Eu amo essa brincadeira. Eu apoio women's rights and wrongs. É muito isso. Tanto os direitos quanto os errados das mulheres. Porque aqui a feia, ela erra mesmo. E assim, não vou mentir não, ela erra, ela faz decisões que eu fico assim, querida, tá fazendo? Mas assim, é isso, sabe? As pessoas são falhas, os personagens são falhos. E eu acho que Kwai Kebese faz isso muito bem, retratando personagens que, sim, tem todo o seu lado de, ah, não, porque você é bonita. Lógico que você não tem dificuldade pra arranjar pessoas, você não tem pra fazer não sei o quê. Mas eu não tô lendo o livro pra poder ficar criando invejinha de personagem. Eu tô lendo o livro pra apreciar a história que Kwai Kebese quer me contar. E foi isso que eu fiz. Eu preferi A Morte de Vivek hoje porque eu me conectei muito mais com os temas daquela história, mas é muito legal ver como Kwai Kebese transita nos gêneros, sabe? Tipo, você tem ali uma ficção literária, você tem um romance, o próximo que eu tenho dele pra ler é um jovem adulto ou middle grade, não sei. Meu 2026 vai ser ler tudo que Kwai Kebese escreve. É isso, meu 2026. Em seguida, nesse momento do mês, eu tava ouvindo o audiolivro de The Blood Trader, mas eu tava em semanas muito complexas e muito difíceis de, tipo, não tava conseguindo parar muito pra ler. Então, assim, eu preciso quebrar um pouco o que eu tô lendo. E eu tava sentindo falta de ler em português, de ler literatura nacional. E eu tava dando uma olhada na Biblion e eu achei A Árvore do Caju, da Aurita Tabajara. E aí eu decidi pegar pra ver, porque era um livro ilustrado, ia ser rapidinho, e aí foi muito bonito. E eu sei que a Aurita também escreve muito bem, a contação de história dela é muito boa. E aí peguei A Árvore do Caju e sim, é um livro lindo, é um livro ilustrado, rápido de ler, com uma história muito legal. Eu achei realmente as artes muito, muito bonitas, mas eu gostei da história, eu gostei de como as imagens complementaram a narração, foi um jeito de resetar minhas leituras de, nossa, coisa gostosa de ler, bonita, leve, mais ou menos leve, né, mas história mais curta, mas ao mesmo tempo muito gostosa, muito familiar, entre livros grandes e outros mundos que eu tava lendo, assim, então, assim, ok, agora eu consigo pegar outras coisas pra ler. Lembra quando eu gravava vídeo? Quem me assiste há muitos anos atrás, lembra que sempre que eu ia gravar passava uma moto na rua? Agora eu tenho um trem que faz tu quando eu vou gravar. E aí eu adorei ter lido A Árvore do Caju, e aí eu me empolguei de tipo, acho que eu quero quadrinhos, acho que eu quero coisas ilustradas. E aí eu peguei, esse eu tô com ele aqui ainda, porque eu não devolvi pra biblioteca. Inclusive, eu acho que eu tô atrasada. Eu peguei When I Arrived at the Castle, de A.M. Carroll. A.M. Carroll é a mesma pessoa que escreveu A Floresta dos Medos, que foi o primeiro quadrinho que eu traduzi, tá publicado no Brasil. E eu adoro o trabalho de A.M. Carroll. Eu acho que ele tem uma arte, assim, gótica, horror, tão bonita, tão bonita. E esse quadrinho, ele é a mesma vibe, Floresta dos Medos. Ele é bem sangrento, bem... A palavra que na minha cabeça é luxuoso, assim, porque eu acho muito bonito como que ele faz as coisas. Então, assim, você vê pela arte que é uma parada muito bonita. E sempre, assim, é sempre preto, branco e vermelho, né? Vermelho dando tchan e é tudo preto e branco. E, é muito bonito. Olha isso. Olha essas ilustrações. E aí ele é essa coisa super bonita, super gótica, super gay, um livro super gay, e realmente um horrorzão massa, sabe? É um horrorzão muito, muito legal, com sangues, e é uma história legal de ler, divertida, é bem creepy, e assim, às vezes a gente só quer um negocinho creepy, a gente só quer um horrorzinho pra ficar assim, meu Deus, o que eu tô lendo? E foi isso. When I Arrived at the Castle foi isso também. Então, de um lado eu tenho A Árvore do Caju, que é uma história gostosa, muito bonita, muito colorida. Aí eu tenho When I Arrived at the Castle, que foi pro outro espectro de tipo preto e branco, terror, gótico, gay, tchan, mas que fez o mesmo efeito pra mim. Resetou, e aí eu senti que eu consegui engatar de novo em leituras maiores. E aí foi que eu terminei de ler The Blood Trader, que é o terceiro livro da curandeira de Zalindov. E aí eu tava meio que no fim do mês, eu falei assim, bom, eu ainda nem li nada em francês, nem um livro de não ficção, que é meio que uma meta que eu tô tentando colocar pra mim. Todo mês eu leio um livro de não ficção e um livro em francês. Eu fui para o meu tour de livrarias independentes com uma amiga minha, pro Canadian Independent
Bookstore Day, o dia das livrarias independentes do Canadá. E lá eu comprei um livro que eu não taco por aqui, que se chama Planche. O Planche é, na verdade, um coletivo de artistas, de quadrinistas, de pessoas que fazem tirinhas e tal, que eles lançam um quadrinho cadernado por temporada, 3 por ano. Então você tem primavera, verão e outono. E pelo menos 75% dos artistas ali são artistas do Quebec. Artistas francófonos, né? Falam francês, do Quebec. Um conjunto de vários quadrinhos, né? Alguns têm tipo 3 páginas, alguns têm mais páginas. E aí eu achei bem legal porque você apoia um coletivo local que tá movimentando a literatura local. Comprei numa livraria independente e dá pra conhecer vários outros artistas também ali no meio. Então foi super rapidinho, eu li aos pouquinhos, li um pouquinho num dia, li um pouquinho no outro. E o último livro que eu ouvi no mês, no caso, foi o audiolivro, foi The Intersectional Environmentalist. Tem um subtítulo, eu esqueci o subtítulo. Sobre como a gente tem que ter um olhar interseccional? Essa é a palavra? Sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas e como todos os efeitos das mudanças climáticas, é basicamente como o impacto ambiental é diferente. E sim, ele é diferente de acordo com a sua raça, de acordo com o seu grupo étnico, porque toda a construção da sociedade que a gente tem afeta diferentes grupos de diferentes formas. Nesse livro a autora vai mostrando um pouco mais sobre isso. É um livro bem introdutório sobre esse assunto. A proposta dele é ser um how-to, como que você faz. Eu achei que ele foi bem didático nas coisas, ao mesmo tempo que eu achei que ele foi bem introdutório. Até aí tudo bem também, eu peguei porque eu acho que eu tinha visto a autora em algum podcast ou algo do tipo e eu achei interessante. Foi introdutório, não teve muita coisa de, oh meu Deus, eu não sabia sobre isso. É legal ver as pesquisas que foram feitas, alguns números, para ter um pouco mais de embasamento. Foi uma leitura boa, o audiolivro tem 6 horas mais ou menos, mas foi um bom título de não ficção. E foi isso que eu li em abril. Ele foi organizado nesses quatro pacotinhos, assim, metas, livros muito bonitos, Equaekemese e terminar a minha série da Aline Tony. Me conta nos comentários o que você leu esse mês, se você tem alguma coisa pra me indicar pro mês que vem, porque eu tenho uma lista gigantesca de livros pra ler, que eu vou compartilhar em outro vídeo, mas eu sempre tô aberta a indicações. Se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo aqui, seja muito bem-vindo, espero que você tenha gostado. Se gostou, considere se inscrever. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!